Olá pessoal, vamos iniciar nosso momento da aula de hoje, onde trataremos assuntos relacionados à geografia, conteúdos do 7º ano do ensino fundamental. Iremos continuar no capítulo 4, onde aborda aí conteúdos sobre a região sudeste do Brasil. Temos como objetivos da aula identificar os estados que compõem a região sudeste, inclusive a gente já viu isso aí, reconhecer os principais aspectos naturais da região sudeste, compreender como se produz um perfil do relevo, no caso da região sudeste, compreender os fatores que contribuíram para o crescimento populacional da região sudeste, reconhecer o sudeste como a região mais populosa e urbanizada do Brasil. Continuando aqui, iremos falar da organização do espaço geográfico do Sudeste. Inclusive, pessoal, vocês fizeram uma pesquisa relacionada a esse conteúdo aí na aula anterior que eu pedi para vocês, mas vamos relembrar esse conteúdo agora. Então, o Sudeste é responsável aí por mais da metade do PIB do Brasil e possui mais altas na industrialização e urbanização do país. Ou seja, a região Sudeste vai ser considerada a região com mais fator industrial do Brasil, a região mais desenvolvida do Brasil, no quesito aí econômico, no quesito industrial. Entre as razões que explicam essa importante participação do PIB nacional, podemos citar seu parque industrial moderno e diversificado, a presença de uma significativa variedade de atividades ligadas ao setor de serviços, como comércio, empresas de telecomunicações, publicidades, instituições financeiras, além da elevada produção agropecuária. Então, só para recapitular, o PIB, pessoal, é a produção de uma região ou de um país durante um ano. Então, junta tudo que essa região, no caso aqui a região sudeste, produziu, junta, divide pela população do território, no caso a região sudeste, e aí vai formar o PIB, Produto Interno Bruto. Se a gente observar aqui nesse gráfico, PIB da região sudeste e das demais regiões do Brasil, claro que esse dado é de 2015, isso aqui já pode ter mudado, a região sudeste ela vai apresentar 54% de toda a produção do Brasil. 54% está na região sudeste do Brasil, enquanto as outras regiões, por exemplo, a região norte, vai ter aí 5% da produção do PIB brasileiro, a região nordeste vai ter 14%, a região sul vai ter 17% e a região centro-oeste 10%. Então tá aí a distribuição do PIB brasileiro, onde dá para perceber que a região sudeste é a mais rica do Brasil. Na aula anterior, a gente também trabalhou através de uma pesquisa esse conteúdo aqui, a indústria da região sudeste. A região sudeste estão concentradas importantes tipos de indústria, como as siderúrgicas, metalúrgicas, mecânicas, alimentícias, extrativismo minerais, além das indústrias de alta tecnologia como a informática e a aeroespacial. Então é longe aí, pessoal, o avanço comparado com outras regiões aí do Brasil. O Sudeste vai se destacar também na questão industrial, onde vai apresentar as maiores indústrias, a maior concentração do parque industrial do Brasil. É claro que isso também vai provocar outras consequências, como a poluição, que a gente vai tratar mais na frente. Vamos lá agora para a região sudeste tratar também sobre o extrativismo da região sudeste, entre eles o vegetal, o mineral e o animal. Lembrando, pessoal, que o extrativismo é aquela atividade que a pessoa pratica no meio ambiente, onde retira diretamente da natureza os recursos naturais, entre eles o vegetal, por exemplo, a extração de madeira, o mineral, por exemplo, a extração de minérios como o ferro, o ouro, entre outros, e o animal, como a caça e a pesca. Então, forma aí o extrativismo dividido em três: o vegetal, o mineral e o animal. Como vemos, o extrativismo mineral é a principal forma de extração praticada no sudeste do Brasil.
Além do ferro, a região explora o manganês, o ouro, a bauxita, a cassiterita, o urânio, calcário, o mármore e as pedras preciosas. Então, a região sudeste ela vai se destacar mais na questão aqui do extrativismo mineral, principalmente aí desses minérios que a gente acabou de citar. Continuando, pessoal, vamos falar da agropecuária da região sudeste. O sudeste destaca-se não só por seu desenvolvimento urbano e industrial, mas também pelo êxito alcançado na produção agropecuária. Então, para quem ainda não lembra, né, a gente tratou isso também em aulas anteriores. A agropecuária é a junção da agricultura junto com a pecuária. Então, pega a agricultura e soma aí com a pecuária e vai formar a chamada agropecuária. Na região sudeste brasileira, a produção do café é no ano de 2018. Então, na região sudeste, no quesito agropecuária, vai se destacar muito a produção do café. Se a gente observar aqui esse gráfico, só na região sudeste, 86% da produção do café vai se concentrar nessa região, enquanto as outras regiões vão ficar aí com pouca produtividade, a região nordeste com 100%, o norte com 4%, sul 2% e o centro-oeste apenas 1%, isso na produção do café, dados aí de 2018. Região brasileira, produção da laranja. A laranja também, assim como o café, é outro produto muito exportados aí para outros países pelo Brasil. Então, o Sudeste também vai se destacar na produção da laranja, tendo aí 80% da produção total, enquanto a região Nordeste fica com 10%, o Sudeste com o Sul com 7%, a região Norte com 2% e o Centro-Oeste apenas com 1%. Aí a produção agropecuária da região Sudeste do Brasil. Continuando, pessoal, vamos falar agora da questão ambiental, assunto também pedido aí na pesquisa anterior que vocês fizeram. Coloquei aqui alguns dos principais problemas ambientais da região sudeste, entre eles o desmatamento, as queimadas, é uma preocupação muito grande na região sudeste, esse problema ambiental existente nesta região. Além disso, podemos destacar também a questão do trânsito. O trânsito, os automóveis, né, os veículos, eles emitem muita poluição através dos escapamentos. Isso causa principalmente aí um impacto na poluição do ar. Alagamentos, né, pessoal? A região sudeste, principalmente aí nos centros urbanos, tem uma impermeabilidade bastante grande, que dificulta o escoamento da água, e quando chove essa água ela não tem para onde escorrer, acaba gerando aí alagamentos, as enchentes aí que todo ano acontecem na região sudeste. Temos aí a chuva ácida devido à poluição que já está aqui do lado, devido a essa poluição tanto dos automóveis como também das indústrias, das fábricas, entre outros, provoca a chamada chuva ácida, que são as nuvens quando se formam o ciclo da água através da evaporação, a precipitação, a condensação. Quando a água dessa região que contém aí nas vegetações, nos rios, ela evapora, junto com essa evaporação vai também a poluição, e as nuvens se formam aí com água muito poluída, um tipo de ácido. E quando chove, provoca aí a chamada chuva ácida, que pode provocar danos principalmente na vegetação, causar irritação na pele, entre outros fatores negativos. Temos também o efeito estufa, e também a chuva ácida, como a gente já falou. Então são alguns dos problemas ambientais existentes aí na região sudeste do Brasil. Além disso aí, eu não coloquei aqui, mas tem também a inversão térmica, né? Que é quando há uma troca de ar e aí ocasiona esse fenômeno aí chamado inversão térmica. Muito bem, pessoal, após a explanação aí desses conteúdos esses que vocês fizeram uma pesquisa bem simplificada sobre cada um, e agora nós vamos falar e
comentar algumas questões que tem lá no livro didático, as questões 1, 2, 3 e 6, lá da página 142 do livro didático. Você vai deixar essa atividade, principalmente as respostas, registradas aí no seu caderno. Vamos fazer isso aqui juntos a partir de agora. Questão 1. De acordo com o que você estudou, explique no caderno por que a região sudeste se destaca em relação às outras no quesito aí na participação do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Como a gente já viu, né, pessoal, a região sudeste ela vai se destacar na produção de riquezas, o chamado PIB do Brasil. Então, por que isso acontece? Por apresentar um parque industrial moderno e diversificado, significativa variedade de atividades ligadas ao setor de serviços, como comércio, empresas de telecomunicações, publicidades e instituições financeiras, e por fim, por sua grande produção agropecuária. Inclusive, a gente discutiu isso aqui há pouco tempo. Questão 2. De que maneira estão distribuídas as indústrias na região sudeste? A maneira como elas estão distribuídas pelo espaço regional é bastante desigual. A maior parte concentra-se nos grandes centros urbanos, como São Paulo e também no Rio de Janeiro, são as duas cidades mais industrializadas aí do Brasil e, consequentemente, é claro, da região sudeste. Questão 3. Responda as questões a seguir. Letra A. De acordo com o que você estudou, explique como se forma uma megalópole, né? Uma grande cidade aí, que inclusive nós temos aqui também no Brasil. Vamos ver entender como elas se formam. Duas ou mais metrópoles se tornam muito próximas, não havendo praticamente áreas rurais, mas existindo uma grande incidência de construção urbanas entre elas. Então, a partir do momento que começam a crescer essas metrópoles, começam a se aproximar essas construções, esse desenvolvimento uma das outras, vai formar aí uma chamada megalópole, ou seja, uma grande cidade que tem influência aí não só nacional, mas em todo o mundo. No caso aqui, por exemplo, nós temos São Paulo, né? E também aí Rio de Janeiro, que já vem chegando a esse patamar. B. Em qual porção do território brasileiro está ocorrendo o processo de formação de uma megalópolis, né? Então, nas regiões metropolitanas de São Paulo e também Rio de Janeiro, como a gente já acabou de falar. Muito bem, pessoal, então por hoje é só. A gente vai ficar só nessas três questões. Tinha uma sexta questão, mas eu acho que não vai ser necessário. Fica então aí a resolução da questão 1, da 2 e da 3. Vocês deixem registrado essas três questões aí no seu caderno, tá certo? A gente se encontra aí na próxima aula.